E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Paulo Zebedif. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Hoje resolveremos uma situação-problema envolvendo o Teorema de Pitágoras. Para relembrar, então, o que é um triângulo retângulo? Vou relembrar isso porque o Teorema de Pitágoras ele é aplicado em um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus é formado nessa quina perfeita. Todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus é um triângulo retângulo. Os lados desses triângulos retângulos, eles têm nomes próprios. Então, o lado que é projetado pelo ângulo de 90 graus chama-se hipotenusa. Então, eu olho para o 90 graus, vejo o que ele está projetando, no caso, o lado AB, aqui chama-se hipotenusa. Outra forma de identificar a hipotenusa é olhando para o triângulo e vendo qual é o maior lado dele, do triângulo retângulo. O maior lado do triângulo retângulo chama-se hipotenusa. E uma terceira forma de se pensar isso é imaginar que esse ângulo de 90 graus ele é um olho, e o que esse olho estiver enxergando, no caso lá ele enxerga o lado AB, chama-se hipotenusa. Esse último, uma forma mais popular de se pensar. Os outros dois lados recebem o nome de cateto, ok? Então tem um lado chamado hipotenusa, os outros dois chamam-se catetos. O que o Teorema de Pitágoras nos traz? O enunciado dele. O enunciado do teorema é o seguinte: em um triângulo retângulo, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas construídas pelos catetos. O que quer dizer isso? Eu fiz um quadrado, construí um quadrado de medida igual à hipotenusa e dois quadrados de medidas dos lados iguais aos catetos. Essa área formada por essa figura é igual à área formada por essa figura mais a área formada por essa figura, dando origem a essa expressão: a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Uma outra forma de se enunciar o Teorema de Pitágoras é a seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, dando origem a essa expressão: hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos aplicar isso agora num problema, e nós veremos que é tranquila essa aplicação. Olha o que o problema nos diz. Pedrinho não sabia nadar e queria descobrir a medida da parte mais extensa de A até C da lagoa funda. Depois de muito pensar, colocou 3 estacas nas margens da lagoa. Esticou cordas de A até B e de B até C, conforme a figura abaixo. Medindo essas cordas, obteve que a medida AB mede 12 metros. Então, de A até B, 12 metros. E a medida de B até C, 5 metros. Usando seus conhecimentos matemáticos, Pedrinho concluiu que a parte mais extensa da lagoa mede... Então, vamos lá para o problema. Aqui nós temos um desenho representando esse problema. Então, aqui nós temos uma lagoa, o Pedrinho esticou a corda de A até B e de B até C e quer descobrir a medida de A até C. A medida de A até C eu não conheço, vou chamar de X. Dado no exercício que o B até C mede 5 metros, coloquei aqui 5 metros e que a medida de A até B mede 12 metros. Ok? Nosso objetivo, então, é achar de A até C. Vamos identificar agora o seguinte: estamos lidando com triângulo retângulo, então eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Vou descobrir quem é a hipotenusa e quem são os catetos, então.
Hipotenusa é a projeção do 90 graus. Então, o 90 graus está projetando o x, a hipotenusa é o x, e os catetos são 5 e 12. Então, o x tem a opção de ser 17, 15, 13 e 11. Então, vejamos a solução. Nós temos, então, que a hipotenusa é x, como eu tinha dito anteriormente, e que os catetos são 5 e 12. O teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu só copiei o enunciado do teorema. Agora eu vou aplicar os valores que eu conheço. Vou substituir os valores que eu conheço. Então, a hipotenusa mede x, no lugar da hipotenusa eu coloquei x, ficando x ao quadrado igual a... Nos lugares dos catetos eu coloquei 5 e 12. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Só substituir os valores nessa expressão que representa o teorema. Resolvendo os cálculos agora. Copiei o x ao quadrado. 5 ao quadrado são 5 vezes 5, que são 25. Mais eu copiei. 12 ao quadrado são 12 vezes 12, que são 144. X ao quadrado é igual a 25 mais 144, 169. Como x é uma medida positiva, eu posso já pensar mentalmente aqui, fazer um cálculo mental. Qual número positivo vezes ele mesmo é igual a 169? E é o 13. Aí eu já teria resolvido o problema. Outra forma de se resolver isso é aplicando a operação inversa do quadrado, que é a raiz quadrada. Então, eu passo o quadrado como forma de raiz quadrada para o outro lado. Nesse caso, eu teria que colocar o sinal de mais ou menos aqui, para resolver essa equação. Mas como x representa um valor positivo, eu já desconsiderei o menos. E para concluir o exercício, raiz quadrada de 169 são 13. Então, a medida mais extensa da lagoa mede 13 metros. A alternativa correta, letra C. Finalizando assim o exercício. Galera, a aula de hoje é essa. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Um forte abraço. Tchau, tchau.